Já ouviu falar dos samaritanos? Ontem, por exemplo, Andy. Na verdade, o que eu compartilhei com os líderes ontem na vigília era um resumo, digamos assim, do que eu quero compartilhar com todos hoje, a respeito dos samaritanos. Os samaritanos tiveram sua origem lá atrás. Havia o povo de Deus, um único povo de Deus. Porém, depois dos reinados de Saul, de Davi e de Salomão, subiu ao trono Roboão. E naqueles dias, o povo de Deus do Antigo Testamento, os hebreus, ou como você preferir chamar, os judeus, enfim, eles se dividiram em dois países diferentes. E ao sul, um país chamado Judá, e ao norte, um país chamado Israel. Eram duas nações agora, não era mais um único povo servindo a Deus. Porém, Judá no sul ficou com Jerusalém e com o templo de Jerusalém e com a linhagem prometida, abençoada de Davi. Então, o povo desse novo país, Israel, para rivalizar com Judá, para que o povo não fosse até o templo de Deus em Jerusalém adorar, eles criaram todo tipo de coisas, de sincretismos, de fés, de deuses, de todo tipo de coisa, para que as pessoas não descessem a Jerusalém para adorar o Senhor. E aí, aquele país que era também para ser um país de Deus, eram 12 tribos, como se fosse 12 estados. E aí ficam praticamente 10 do lado de lá. Bom, passa um tempo, acontecem diversos problemas e aquele país é completamente destruído. Completamente destruído. E os governantes, os impérios que os destruíram, trouxeram pessoas de diversos lugares para habitar. E cada etnia que chegou naquele lugar levou também o seu Deus. Passaram a prestar culto, tanto ao Deus dos judeus, como a tantos outros deuses, e fizeram um baita sincretismo, uma mistura naquele lugar. Passou-se o tempo, mudaram-se os impérios e permitiram que o povo que tinha sido retirado daquele país voltasse para lá. E quando eles voltaram, eles misturaram a fé que eles tinham em Deus com a fé dos deuses das pessoas que estavam morando ali. E virou um balaio de gato. E virou uma coisa muito complicada. E mudou o império, mudou isso, mudou aquilo, e foi virando cada vez mais uma mistura, uma mistura, uma mistura, uma mistura. Não somente étnica, como também uma mistura de credos, de fés. Até que chegou um ponto que os samaritanos eram um povo mestiço, no mais complexo sentido da palavra, mas especialmente no que se refere à sua fé. Eles professavam crer no mesmo Deus que os judeus, mas era uma misturança. E a fé nos dias de hoje, cito mais a fé ocidental, Europa, Estados Unidos e até aqui no Brasil, ela acaba se tornando uma misturança. Acaba se tornando uma misturança. Somos herdeiros de cristãos do passado que pagaram um preço para o Brasil chegar no ponto que está hoje. Lá em Cristal mesmo, eu ouvi falar dos primeiros cultos mais pentecostais que aconteciam lá, que o pessoal ia lá e apedrejava. Literalmente caía pedra no meio do culto, furava o telhado e caía pedra no meio do culto. Né? E hoje há uma liberdade. Os primeiros cristãos pagaram um preço aqui no nosso Brasil. Hoje, se a gente já não está sendo quase maioria, estamos pelo menos sendo quase a metade. Cristãos, pessoas que professam a fé em Senhor Jesus Cristo aqui nessa nação. Só que em muitos momentos misturados. Querendo as bênçãos, mas nem sempre dispostos a abrir mão, como aqueles cristãos lá do passado mudaram, abriram, pagaram um preço, havia um preço a ser pago. Eu quero ler com você um texto bem clássico que se encontra em João capítulo 4, que nós já lemos algumas vezes, se eu não me engano eu já preguei uma ou duas vezes esse texto aqui esse ano, o Juliano já pregou também, pastor Juliano, João 4, 1 a 42, João capítulo 4, a partir do versículo 1.
Caso você não encontre a tempo, você pode me escutar e depois você lê em casa. Amém? João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegando a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde é que você vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher disse: "Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e eu não preciso voltar aqui no poço para tirar água." Ele disse: "Vá, chame seu marido e volte." "Não tenho marido," respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, não tenho marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, ele explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que você está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: "Mestre, come alguma coisa." Mas ele disse: "Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então seus discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém trouxe já comida para ele?" Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram e usufruíram do trabalho." Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa da seguinte testemunho dado pela mulher: "Ele me disse tudo o que eu tenho feito." Assim, quando eles se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele, e ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador deste mundo." Aleluia! Uau, que texto! Jesus amado. Pois leia ele com mais calma em casa, marque bastante. Esses samaritanos, então, eles eram descendência de Abraão, queriam a bênção de ser descendentes de Abraão, mas eles não eram fiéis ao Deus de Abraão. Eles esperavam o Messias prometido na lei, mas eles não queriam obedecer à lei. E dessa maneira, muitas vezes, a nossa sociedade aqui, ela tem vivido, infelizmente.
É difícil você encontrar hoje uma pessoa que vai dizer que ela não acredita em Deus. Geralmente, a pessoa vai dizer, eu acredito, Deus é um só, etc, etc. Quase toda pessoa aqui no Brasil tem algum tipo de religiosidade. Elas parecem com todo respeito, mas parece uma criança barriguda de tanto comer refrigerante e salgadinho, mas que está com desnutrição, porque não come feijão, arroz, salada, carne. Entende? São pessoas fartas de uma religiosidade. Fartas de uma religiosidade. Pessoas fartas de dizer que acreditam em algo, de ter superstições. Você entra em qualquer casa, tem uma Bíblia em algum lugar, para trazer algum tipo de proteção. E essa mesma pessoa que tem a Bíblia guardada em algum lugar do carro, de casa, ela tem um pé de coelho amarrado no carro. Enfim, uma miscigenação, um sincretismo de creres e saberes, e muitos desses descendem dos antigos evangélicos. Uma misturança. Mas eu quero te dizer que a verdade é uma: Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E que Ele é o único caminho. Muitas vezes esses samaritanos dos dias de hoje, eles querem prosperidade, cura, emprego, bênção, televisão nova, churrasco, viagem, céu. Muita coisa que os antigos cristãos aqui nem chegaram a receber, mas não estão dispostos a pagar o mesmo preço de santidade, de abnegação, difícil de falar, de dedicação no Senhor. E quando aquela mulher se depara diante de Jesus, ela tenta mostrar para ele que ela tinha uma religiosidade. Ela tenta mostrar que ela tinha algum tipo de fé. Ela tenta mostrar que ela conhecia das coisas espirituais. E conversa com alguém aí na rua para tu ver. Todo mundo sabe alguma coisa espiritual. Todo mundo acredita em alguma coisa. A ponto de que aquela mulher, ela tenta realmente contrapor Jesus. Você judeu fala uma coisa, mas aqui a gente acredita outra sim. Uau. E aí nós temos pessoas que nem sabem nada de fé defendendo. Tem pessoas que às vezes recém-converteram, nem leram nada de Bíblia ainda, e já estão criticando as igrejas no Facebook. É cheio de teólogo de internet. Sabe? Mas a verdade continua sendo que existe céu, que existe inferno, que existe um problema chamado pecado, e existe uma solução, que é Jesus Cristo. Não mudou. Continua sendo a mesma coisa. Aparentemente, seria mais fácil para mim ou qualquer um dos pastores aqui tocar sua vida normal, dos líderes aqui presentes. E provavelmente a gente iria para o mesmo céu que a gente vai sendo pastores. Por que então se preocupar com os outros? Por que então se importar com os outros? Porque nós iríamos para o mesmo céu. Mas será que as pessoas que precisam por nós ser tocadas iriam para o mesmo céu? Ou não? Entende? Se você quiser viver uma vida assim, eu já entreguei minha vida para Jesus e agora é só manter. É só manter na maciota e levar essa salvação até o fim. Tá, mas e os outros? E os outros? E as pessoas que estão se perdendo e as pessoas que estão indo para o inferno? Para esses samaritanos, o que importa é que funciona. Vocês judeus adoram em Jerusalém, mas a gente adora aqui nesse monte. Tem que adorar em algum lugar, né? Não precisa ser lá. Ou seja, o que importa é que funcione. Não é assim. O que importa é o que é correto aos olhos de Deus. O que importa é o que é o certo. Tem pessoas que vão nesse novo jeito samaritano de ser igreja. E elas vão dizendo assim, mas está dando certo, né? Se está dando certo é porque Deus aprova. Não. Olha o caso de Judas. Judas estava roubando. Judas, ele carregava a bolsa da oferta de Jesus, né? Ele era o tesoureiro de Jesus e Judas roubava. E aí, aparentemente estava tudo dando certo, né? O Judas com 3 aninhos sendo discipulado por Jesus, parecia que nunca ia vir à tona aquilo. Não, mas não deu certo. Como é que terminou Judas? Deu certo? Não, não deu certo. Não deu certo. E às vezes as pessoas acham que dá para seguir Jesus e
e continuar tudo igual como era. Não dá. Não dá. Não dá. Uma hora ou outra, o que está errado, dá errado. Simples. É simples. Mas Jesus te ama. Ele te oferece a oportunidade de mudar, de transformação, amém? Confesse os seus pecados. Deixa Jesus mudar a tua vida. De novo. Deixa. E às vezes, eu creio que aqui não, mas às vezes a gente vê jovens que eles têm uma vida totalmente deturpada na área sexual, jovens solteiros, fazem coisas devidas só aos casados, continuam no seu emprego, às vezes até liderando coisas cristãs, e parece que não dá nada, mas um dia dá. Um dia dá, querido, porque o evangelho continua sendo o mesmo, o nosso Deus continua sendo o mesmo. Às vezes, você olha no Facebook e você vê ali um rostinho bonito, uma família bonita, e de repente você descobre que alguém ali está adulterando, está um rostinho bonito. Ou às vezes, você vê um rostinho bonito na fotinho do WhatsApp, mas você sabe que aquela pessoa está se perdendo nas drogas, nos vícios. Querido, o errado dá errado. O errado dá errado, é simples. E Jesus contrapõe aquela mulher. Jesus chega e começa a evangelizar ela, começa a falar da possibilidade de salvação, mas ele deixa claro a diferença entre certo e errado. Sabe por que dá errado, queridos? Oséias 4:11 diz: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A pessoa, quando ela começa a deixar misturar na sua vida coisas que não deviam mais fazer parte dela, ela vai perdendo o entendimento, a capacidade de percepção do certo e do errado. Ela vai ficando anestesiada. E os samaritanos foram ficando anestesiados. Eles começaram com a doutrina de Deus, mas foram ficando anestesiados e perdendo a noção entre o que era certo e o que era errado. Foram perdendo a capacidade de percepção. Geralmente é assim. Quando a pessoa começa a afastar-se do que Deus quer, quando a pessoa começa a colocar na sua relação com Deus coisas que não deveriam ali estar, parece no começo incomoda, mas depois vai se acostumando. Até que ela olha para trás e diz: mas eu me sinto tão bem assim. Mas eu me sinto tão bem assim. Porque o entendimento vai sendo deturpado, vai sendo tirado. Quando você diz que uma gasolina está adulterada, é o quê? Que tem algo ali que não deveria estar ali. Seja água, seja algum solvente, mas tem alguma coisa ali dentro que não podia estar ali. Isso é o adultério. No seu relacionamento com Deus, quando você vai permitindo que hajam coisas ali que não deveriam estar ali, isso é um adultério contra o Senhor. E na Bíblia você vai ver que Deus no Antigo Testamento ele se referia muito aos falsos deuses como maridos. Isso é um adultério espiritual. Então que haja arrependimento nos nossos corações, amém? A nossa fé não pode ser meramente baseada em frases de efeito. A nossa fé não pode ser meramente baseada em experiências sensoriais. A nossa fé precisa ser baseada na verdade e no relacionamento com Deus. Amém? Nós não podemos ser uma geração que quer os benefícios sem pagar o preço do comprometimento. Ser uma geração que quer ver os mesmos milagres que a igreja primitiva vinha, sem ter a mesma dedicação, sem ter o mesmo empenho. Porque o que está na modinha agora? Dos liberais, dos desigrejados, dos que dizem tenho fé, mas não preciso ir na igreja. Qual é a modinha agora? Olha para o texto bíblico, vê algo que não enxerga hoje em dia e diz, então isso não existe. Quando na verdade não vê hoje em dia porque não paga o preço de ver hoje em dia. Porque o mesmo Deus ontem, hoje será para sempre. As curas, os sinais, as maravilhas, os prodígios são para hoje. As multidões sendo salvas são para hoje. E quando nós não vemos, é porque nós temos que pagar um preço maior, e não me refiro ao preço que Jesus pagou na cruz. Estou falando de dedicação, de comprometimento, de busca. Amém? Não é porque você não está vendo que não existe ou deixou de acontecer. A igreja é mais que vencedora, o cristão é mais que vencedor. Satanás é um derrotado.
Tudo isso é verdade. Mas não queira receber esse bônus, essa bonificação sem pagar o preço de viver isso. Ontem eu falei, né? Não queira o resultado de quem queima lenha seca, queimando lenha verde. Como é que a igreja primitiva tinha um coração cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de dedicação ao Senhor? Amém? Jesus estava cansado, estava com fome, era meio-dia. Mas mais fome ainda ele tinha era de servir ao Senhor, de ver aquela mulher sendo salva. E se Jesus simplesmente tivesse dito, vou ficar quieto. Se eu puxar assunto com essa daí vai longe. Vou ficar quieto que eu estou cansado, estou com fome. Quero tocar meu dia, seguir em frente. Não. A fome de ver a salvação dela foi maior do que a fome do seu estômago, do que o cansaço, era um lugar desértico, do que sua sede. A sede da salvação dos outros era maior que a sede dele de água. Uau! E se a pessoa que te evangelizou, ela tivesse dado mais prioridade a alguma outra necessidade do que te evangelizar? Se a pessoa que te evangelizou tivesse dado mais prioridade a outra coisa do que te evangelizar, do que falar do amor dele para ti? Aquela mulher vai até o poço num horário incomum. Por que será que ela vai num horário incomum? Por que será que ela não vai num momento onde todas as outras mulheres poderiam ir? Ela vai num horário incomum, talvez para evitar falatório. Ou porque simplesmente quem é que queria ir junto com ela, né? 5 maridos já tiveste. Estava no 6º. Talvez as mulheres já olhavam para ela assim, é melhor não me aproximar muito. Vai que ela acha o meu marido bonito também. Ela supostamente sabia de religião, mas ela sabia criticar. Ela sabia criticar Jesus por ser judeu. Ela sabia criticar o sistema de fé. Os samaritanos tinham um problema de autoimagem e de autorresponsabilidade. Eles se olhavam como os bonzões e não conseguiam assumir os próprios erros. Aquela mulher se via como uma boa pessoa. Aquela mulher via que talvez, os samaritanos tinham essa ideia de que talvez o universo rodeasse no seu umbigo a última bolachinha do pacote, o último copo d'água do deserto. E que se algum problema acontecia era culpa dos outros, né? Se a decepção venha por causa da sociedade, o problema é do governo, o problema é da família, o problema que a comida ficou ruim é porque os ingredientes eram ruins, e assim por diante. Mas sabe qual é o lado bom disso tudo? Jesus se importa com os samaritanos. Jesus foi até lá. Jesus foi até lá e levou e falou com ela, instruiu ela. Agora, olha a reação dessa mulher. Ela já ouvia falar de um Salvador e de uma salvação. Mas ela jamais tiveram uma experiência de conhecer o Salvador e receber a salvação. E quando ela ouve falar que aquele ali é o Messias, ela estava lá com o seu cântaro. O cântaro era o lugar onde ela ia colocar a água dentro. E aquela água era a coisa mais essencial para a vida dela. A coisa mais essencial para a vida dela. A gente até consegue ficar um pouco sem comer, mas sem água é difícil. Ela precisava da água para beber, para a família beber. Talvez tivesse filhos, talvez tivesse até um monte de filhos, não sei. Ela precisava da água para beber, da água para lavar roupa, da água para cozinhar, da água para se lavar, da água para tudo. Então aquele cântaro representava uma necessidade de vida. E quando ela vê Jesus, ela deixa o objeto da sua busca ali naquele lugar. Ela deixa o objeto da sua sobrevivência ali naquele lugar. Ela reconhece que aquele momento de se encontrar com o Salvador e receber a salvação é um momento especial. E ela deixa aos pés de Jesus e corre para anunciar ao povo:
eu acho que eu achei o Messias. Entende? Ela reconhece e precisa deixar aquela busca e mudar o seu foco de busca naquele momento. Ela reconhece que encontrar Jesus era melhor do que a própria vida. Está entendendo? Porque daquele cântaro dependia a vida dela. Daquele vaso cheio de água dependia a vida dela, e ela entende. Era meio-dia, devia estar seca de sede. Ela entende que aquele encontro com Jesus era mais importante que a própria vida. Uau! Tinha uma musiquinha que a gente cantava antigamente que dizia assim: o seu amor é melhor que a vida. Quem conhece? O seu amor. Vamos lá, Léo. É melhor que a vida. Meus lábios te louvam, e assim eu bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. O seu amor é melhor que a vida. O seu amor, você é capaz de entender e dizer isso? O seu amor é melhor que a vida. O seu amor é melhor. Aquela mulher percebeu isso, ela deixou o cântaro. E ela saiu correndo. Ela deixou o que ela tinha vindo buscar e fazer. Ela tinha ido buscar algo. Ela tinha ido fazer algo. Ela deixa de lado. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Eu não sei o que você veio fazer aqui. Mas vale a pena você deixar de lado o que veio buscar e fazer para ter um encontro com Jesus. Eu não sei o que no dia a dia você está buscando, o que você está procurando, o que você está fazendo, mas vale a pena deixar um pouquinho para ajudar outras pessoas a ter um encontro com Jesus. Ela sai correndo. As pessoas buscam felicidade. As pessoas buscam paz. As pessoas buscam salvação. E elas buscam aonde? Elas buscam em tantos lugares. Aquela mulher buscava no marido. A expectativa daquela mulher é que o marido ia resolver o problema da vida dela. Pode ver, uma pessoa que está no 6º casamento, com certeza ela acreditava que a solução, o sentido da vida era o marido. Uau! Qual marido dá conta de suprir a fome emocional de uma esposa dessa? Complicado, né? Você como marido, você se garante como a solução da vida dessa mulher? Só tem um homem que é a solução para a tua vida. E o nome dele é Jesus Cristo. Ela achava que um marido ia salvar ela. Que um marido ia satisfazer. O que tem sido o teu marido? Estou fazendo uma alegoria, lógico. Talvez você ache que o que vai finalmente te dar a tua satisfação é o diploma da faculdade. Talvez você ache que finalmente o que vai te dar um sentido da vida é a promoção no emprego. Talvez você acredita que você vai estar bem a hora que você estiver montado no dinheiro. Talvez você ache que vai estar bem quando estiver bem musculoso ou bem bonitão. Sabe, qual tem sido o seu marido? E quando um marido não a satisfazia, ela trocava. Eu não sei se o marido que largou ela ou ela largou o marido, não sei qual foi a história. O fato é que ela trocava. Ela estava em busca de alguma coisa. Eu acredito que aquela mulher queria ter uma família feliz. Eu acredito que ela queria se dar muito bem com o marido. Eu acredito que ela queria ter filhos lindos, maravilhosos. Eu acredito que ela queria ter uma vida boa. E até acredito que ela queria ter paz com Deus. Mas tinha um problema, ela ainda não conhecia Jesus. E sem Jesus dá para ter uma família maravilhosa? Sem Jesus dá para ter paz no coração? Sem Jesus dá para resistir aos impulsos, às tentações do pecado? Sem Jesus a vida faz sentido? Ela estava procurando um marido. Mas ela só encontraria aquilo que ela tanto procurava naquele poço quando ela se deparasse com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, a felicidade, ela não ia encontrar desse jeito, que a felicidade, ela não é uma coisa, ela tem um nome. Qual é o nome da felicidade? Jesus. Salvação tem um nome, Jesus. A paz tem um nome. Qual é o nome da paz? Jesus. Esse é o nome que pode te salvar. Algumas pessoas têm aí os seus maridos, sei lá, namoros, drogas, sexo,
embriaguez, dinheiro, não sei. Mas o que trouxe saciedade para aquela mulher foi ter o encontro com Jesus. Só Jesus pode matar a tua sede. Só Jesus pode te tirar dos dilemas da tua vida. E aquela mulher tem uma transformação muito rápida. Porque ela logo vai de pecadora condenada ao inferno para uma missionária. Porque em um instante ela era uma pecadora que ia passar a eternidade no inferno, como você e eu antes de conhecer Jesus. E no outro instante ela está anunciando de Jesus para várias pessoas. Uau! Ela não ficou esperando muito tempo, a hora certa. Pof, pof. Ela conheceu Jesus e agora ela queria que todo mundo conhecesse também. Ela conheceu aquele que podia matar uma sede que a água do poço não podia, e ela logo saiu para espalhar dessa água. Há pouco tempo ela estava seca por dentro, agora do seu interior fluíam rios de água viva. Oh, glória! Se você encontrasse a cura do câncer, você seguiria o rumo normal da tua vida? Ou você, o resto da vida, você ia ser conhecido como o cara que descobriu a cura do câncer? Quando a gente pensa no Bill Gates, o cara do Windows. Pensa no Thomas Edison, o cara da lâmpada. Não é? A gente sempre liga essas pessoas aos seus feitos, e às vezes a gente conhece o feito, mas nem sabe quem é a pessoa. Se você descobrisse a cura do câncer, você ia ser, o cara aquele que descobriu a cura do câncer, o Michael. E o resto da sua vida nunca mais seria igual. Nunca mais seria igual. Você seria conhecido por aquilo. Porque é um problema mundial muito sério. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E se você descobrisse a vacina contra a Covid-19, a sua vida continuaria igual? Continuaria do mesmo jeito? Hã? Que eles não iam mais dizer, olha lá o Alisson, e eles iam dizer lá o cara da vacina. Não é? Agora me diz uma coisa, você encontrou Jesus, dá para viver do mesmo jeito? Entende? Entendeu? Se hoje uma pessoa descobrisse a vacina contra o coronavírus, ele seria requisitado pela mídia, inquirido pelos governos, disputado ou até mesmo perseguido pela indústria farmacêutica, procurado pelo mercado negro e caçado por matadores de aluguel. É ou não é? Mas você não descobriu a vacina contra o Covid. Você encontrou algo muito maior e melhor. Você não descobriu um jeito de acabar com a pandemia. Você descobriu como acabar com os problemas da humanidade. Uau! E se a sua vida continua do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Como você julgaria um cientista que descobrisse como acabar com essa pandemia e vocês poderem ficar tudo aqui sem máscara? Como você julgaria alguém que descobrisse a cura da pandemia, a cura desse coronavírus e evitaria milhares de mortes, mas ficasse quieto e dissesse assim, não, é muita mão, muita mão. Não, se eu espalhar essa notícia, vão querer ficar fazendo entrevista, vão, né, na TV. Hoje o Rafa estava lá na TV dando entrevista para o SBT. Vão me botar, vão querer me entrevistar, vão querer estar toda hora falando comigo, é muita mão, vou ficar quieto no meu canto. O que você pensaria dessa pessoa? Se você conhecesse essa pessoa que descobriu a cura do Covid, ficou quieto, e de repente morresse um parente seu, qual o seu sentimento em relação a essa pessoa? Uau! Você encontrou a solução dos problemas da humanidade. Você encontrou a vacina contra o pecado. Você encontrou a solução do ser humano. Você encontrou Jesus.
Você vai ter a cara de pau de continuar vivendo do mesmo jeito? Entende? Deus o livre, mas e se chega a morrer alguém perto de nós que não conhecia o Evangelho e a gente não falou de Jesus para essa pessoa? Deus o livre, mas se chega a morrer alguém perto, sei lá, um amigo seu, um parente seu, e você conhecia Jesus. O problema é que o coronavírus mata aqui na Terra, mas o pecado mata pela eternidade. E diz a Bíblia que lá choro e ranger de dentes. E te esclareço mais uma vez, o inferno não é algo que Deus criou para largar os seres humanos. Ele diz o inferno criado para o diabo e seus anjos. Deus criou o inferno para castigar Satanás. Pessoas vão para lá por não crerem em Cristo. Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é salvar as pessoas. Ele não quer que elas vão para lá. Mas você conhece a cura. Você conhece a solução. Meu Deus. E se uma pessoa depois se converte e diz assim: quando morreu meu tio, você já era cristão e você não evangelizou ele. E ele partiu. Você não descobriu a vacina do coronavírus. Mas você conhece Jesus, a solução da humanidade. Dá para viver do mesmo jeito? Depois desse culto de hoje, dá para continuar vivendo do mesmo jeito? Depois desse culto de hoje, vai ou não vai ter momentos onde você vai deixar o cântaro do lado, aquilo que você veio fazer naquele momento, mesmo que seja algo vital, e você vai dizer: pera aí um pouquinho que eu tenho que falar de Jesus aqui. Pera aí um pouquinho, essa água pode esperar um pouquinho, meu almoço pode esperar um pouquinho. Deixa eu falar de Jesus para essa pessoa. A velha vida precisa ficar para trás. Ai, ai. A gente julgaria essa pessoa. A gente julgaria esse cientista. Mas a gente julga nós mesmos? Que tal largar o seu cântaro hoje aos pés de Jesus? Aquela mulher vai e muitas pessoas são salvas por Jesus. Jesus fica 2 dias pregando para eles, muitos são salvos. E algum tempo depois, Jesus morreu, ressuscitou. Um dos maiores ganhadores de almas da igreja primitiva, o evangelista Filipe, vai para Samaria, continua pregando da onde Jesus tinha parado, milhares de pessoas se convertem, acontece um grande avivamento naquele lugar. Que tal você anunciar para todo mundo que você encontrou a cura da morte eterna? Hã? Talvez você não vai ganhar o nome de uma vacina. Não vão botar o nome da vacina contra coronavírus, o seu nome. Mas talvez alguém vai poder um dia dizer: estou aqui no céu, e o instrumento de Deus para que hoje eu estivesse aqui foi o Lucas. O instrumento de Deus para que eu estivesse hoje aqui foi a André. Quem sabe você vai chegar lá e vai poder olhar para trás e ver uma grande multidão e vai perguntar para Jesus: quem são esses? Ele vai dizer: são as pessoas que através do teu testemunho vieram a crer em mim. Já pensou o dia que aquela mulher que estava no 6º casamento, proscrita da religião, criticada pela sociedade, ela teve um encontro com Jesus, mas um dia, quem sabe, ela vai chegar lá no céu e Jesus vai perguntar: quem é essa multidão aqui? Jesus vai dizer para ela: são milhares de samaritanos que se converteram por aquele dia que você deixou para trás o que você estava fazendo naquele momento, deixou para trás aquela necessidade, aquela emergência, deixou para trás aquele cântaro e correu para anunciar para eles que eu sou o Cristo, o Messias prometido. Convido você a fechar os teus olhos. Pede perdão para Jesus por ter escondido a cura, não do câncer, não do coronavírus, por ter escondido a salvação. Nós já podíamos ter feito mais. Jesus, mais vidas já podiam ter sido salvas.
Às vezes a gente está tão preocupado em encher logo o cântaro e voltar, e seguir a rotina do dia, que não percebe que tem uma mulher sentada no poço, uma mulher vindo até o poço esperando a salvação. Nos perdoa, Jesus. Nós conhecemos a melhor parte do universo, é o teu colo. Nós conhecemos a salvação. A vida daquela mulher nunca mais foi igual. Nos perdoas porque às vezes arrumamos por aí uns maridos, umas coisas que substituem o Senhor nas nossas vidas, coisas que a gente acha que elas vão nos trazer a salvação, a paz, coisas que são boas, mas não são Deus. Jesus, Tu és o nosso Deus. Perdoa pela idolatria do nosso coração. Perdoa pela indiferença com os perdidos. Nosso foco principal não é ser conhecido como fulano da vacina, mas o fulano de Jesus, fulano do avivamento, da salvação do Espírito Santo. Mais vale ser conhecido no céu do que na terra. Queremos ser como João Batista, Senhor, que foi jogado um dia numa cadeia, cortaram a cabeça, foi pouco conhecido do mundo da época, mas que era conhecido no céu. Senhor, nós queremos ser conhecidos no céu, como aqueles que salvaram muitas vidas. O Senhor se agradou de José e Maria porque geraram no ventre e criaram o Filho de Deus. Nós queremos que o Senhor te agrade de nós como aqueles que deram filhos a Ti também. Ajuda-nos a ganharmos vidas. Ajuda-nos a darmos testemunho. Aquela mulher não sabia muita coisa. Aquela mulher sabia menos do que eu e você sabemos. Ela não é. Sabia menos do que eu e você. Mas ela contou o que Jesus fez na vida dela. É tempo de nós darmos testemunho do que Jesus fez nas nossas vidas. É tempo de você contar para os outros o que Jesus fez e faz na tua vida. Isso se chama testemunho. É tempo de você contar quem é Jesus para você e o que Ele faz na tua vida. Pai, no nome de Jesus, perdoa-nos. E em fé nós cremos que assim como o Senhor perdoou aquela mulher, nós cremos que hoje o Teu perdão nos alcança. Se você estava desviado de Jesus ou você nunca entregou a vida para Jesus, aqui ou em casa, você pode repetir essa oração comigo. Você que hoje quer tomar a decisão que aquela mulher tomou de seguir Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu Te recebo como o Senhor e o Salvador da minha vida. Me arrependo dos meus pecados, renuncio às trevas, e daqui para frente eu sou Teu e testemunharei de Ti. Amém. Paizinho querido, abençoa essa igreja, para que nós sejamos um povo apaixonado por Ti. Um povo que entende que a saciedade da alma, do espírito, do corpo, ela provém de Ti. Um povo que entende que o Senhor é tudo e que anuncia o que o Senhor fez nas nossas vidas e que conta para todos o que o Senhor é para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Onde estão aqueles que vão ganhar muitas vidas para Jesus? Você vai ficar quieto depois dessa? Aleluia. Você é um instrumento escolhido de Deus.
Ah, pastor, mas eu sou tão pequeno, sei tão pouco. Você sabe menos que aquela mulher? Não. Você já sabe mais que ela. E através de ti, muitos vão ser salvos. Muitos vão ser transformados. Muitos vão estar esse ano aqui, participando, buscando juntos a Deus. Amém?